A segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, nós vamos ler dos versos 1 a 15, 2 Pedro, capítulo de número 1, versos de 1 a 15. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Verso 8. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmai a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmado. Verso 13. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Aqui, bem, eu quero explicar aqui. Quando ele diz, enquanto estou nesse tabernáculo, ele diz, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver dentro desse corpo. Tabernáculo, ele falava do próprio corpo, tá? Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Senhor, usa a minha vida. Eu pude orar, repreendendo o mal, pude orar com os irmãos, nós pedindo que abra os nossos ouvidos, e eu quero ser a tua boca. O Senhor falou tanto comigo hoje, eu peço ao Senhor que seja esse instrumento de alimento para o rebanho, que é teu. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quero trabalhar o tema, crescer na sua fé ou morrer espiritualmente. Eu preferi usar essa palavra espiritualmente. Deixa eu falar algo para você, preste atenção, por favor. Esse texto é muito rico e ele merece uma atenção que eu pretendo dar a ele. E é quando nós lemos sem as revelações do Espírito Santo, essas palavras meio que embaralham em nossas mentes, a gente não compreende. Eu preciso compreender o que está acontecendo. Primeiro, o apóstolo Pedro estava há poucos dias de ser morto. Ele seria sacrificado. Eu não sei se você tem ciência, imagino que tenha, que a maioria dos apóstolos foi martirizado em sua vida, quando morreram. Não foi só Jesus que morreu na cruz. Outros foram degolados, outros foram apedrejados, outros foram, enfim. Eu não estou aqui para explicar, mas veja, esse gigante na fé está escrevendo as suas últimas palavras para Nice, para mim, para o Wagner.
E eu vou ter que parametrizar, sempre que isso é meu, sempre que eu vou preparar uma pregação, eu parametrizo algumas pessoas, eu penso em algumas pessoas, às vezes que já passaram pela minha vida ministerial, pelo ministério que Deus me deu. E nessa noite, eu vou usar como parâmetro a mim mesmo. Vai facilitar um pouco. Eu não estarei pensando em outra pessoa, senão em mim. O parâmetro que eu quero usar é o meu. Eu quero me comparar em alguns momentos, porque com certeza esse texto vai falar conosco. Está falando conosco. É muito interessante. Imagine a cena. Um cara que está para morrer, ele incentiva as pessoas a crescer, a não desanimar, a não parar, a evoluir, a ir para frente. Imagine você que, se fosse alguns de nós, poderia talvez estar reclamando da sorte, reclamando daquilo que estaria por vir, ou daquilo que havia passado, poderia estar reclamando de quanto serviu, quanto buscou, e estava prestes a morrer. Ele falou, o próprio Jesus já disse para mim que eu estou indo embora. Esse tabernáculo que hoje eu habito, ele tinha consciência que ele era muito mais do que aquela carne, daquele velho. Ele era o que está dentro, naquele corpo. Esse era Pedro. E eu quero dizer a você essa noite, que nós vamos ter um ensinamento deste homem. Ele nos ensina que crescer, olha, presta atenção. Renato, você quer mudar, filho? Quer mudar para outra cadeira? Então, sei isso, quietinho aí, senão você mexe tanto que você atrapalha eu aqui. Ó, deixa eu falar para você. A única opção que eu tenho é crescer. A única opção que você tem é crescer. Vamos imaginar o seguinte, que meus netos, lembra que eu usei como parâmetro meus netos? O Ravi e a Aurora, eles não poderão ficar o resto da vida daquele tamanho. Havia uma época que eles não comiam comida sólida, agora comem. Havia uma época que eles não paravam sentados, agora param. Havia uma época que eles não engatinhavam, agora engatinham. Mas ainda não andam, mas precisarão andar. Se eles não andar, algum problema tem. Eles precisam crescer. Não é que a mãe quer que ele cresça, não é que o pai quer que eles cresçam. Eles precisam crescer. Em algum momento, eles vão ter que tomar banho sozinho. Em algum momento, eles vão parar de usar fralda. Quem tem filhos um pouquinho maiores sabe como funciona essa transformação. E aqui o apóstolo está dizendo, a hora que eu estiver pregando, cara, ou você cresce na fé ou você vai morrer. Se você pegar, por exemplo, uma planta, algumas sobrevivem até alguns dias. Se você cortar um galho de roseira, você pode deixar ela uma semana, que ele vive ainda, se deixar na água. Mas se você não plantar, ele vai morrer. Ele vai precisar ser de novo enxertado, ou na terra, para produzir galhos. De alguma maneira, nós precisamos crescer. Então nós ouvimos isso, e nós teremos que olhar para as nossas vidas, e pensar como fazer isso. Talvez, eu tenho pessoas aqui que têm 30, 40 anos de conversão. 30 anos de conversão. 35 anos de conversão. E a gente tem uma tendência de achar que, poxa, eu já não roubo, já não mato, já não fumo, já não peco, já não isso, e tá bom. Não. A Márcia falou algo que é real. Eu vou vir quarta-feira, você não querendo ou não, eu vou vir quarta-feira. Eu falei para ela exatamente isso, amor, eu não sei se você já tem algum compromisso, porque às vezes nós temos, como pastores, compromisso. Eu estarei nas próximas quarta-feiras buscando dons que eu ainda não tenho. Eu tenho alguns dons, mas existem outros. E eu quero, não é relacionamento só. Eu quero deixar claro que nas quartas-feiras nós vamos vir buscar dons. E dons para quê? Para servir a igreja. Dons para servir a igreja. Dons para servir a igreja. Dons de revelação, dons de orar em língua, dons de cura, dons de expulsar demônios. Dons que às vezes eu tinha e acabei enterrando. Agora você imagina um pastor
vocacionado como eu não tenho dúvida, nunca tive dúvida de que Deus me chamou para ser pastor. Eu amo ser pastor. Eu não quero ser professor. Eu não quero ser bispo. Eu não quero ser apóstolo. Eu quero ser pastor. Eu quero morrer pastor. Eu quero ser pastor. Eu quero ser um instrumento para falar de Deus e em nome de Deus. É isso que eu quero. Agora imagina aquela angústia que dá no coração de um pastor quando vê as suas ovelhas que já está na hora de andar, com 2 anos não anda. Suas não, quero corrigir, as ovelhas que cuidamos, porque as ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Jesus. Agora, 3 aninhos não fala, 5 anos e ainda usa fralda, 10 anos não sabe escrever, dá uma agonia, irmão, e dá uma situação. E aí eu comecei a procurar Deus, eu comecei a buscar Deus, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a ver uma inquietude em mim, e aí Deus começou a falar: vai você, faz você, vai lá, prepara as escolas bíblicas, vai lá, faz os cultos de casais, o que nós vamos fazer, o culto de mulheres, faz lá, faz os cultos de jovens, eu tenho estimulado, faz você, já eu pego as ovelhas e elas vão seguir. Agora, um culto como esse, não veio aqui, eu não vim aqui para falar do seu pecado, mas quando eu estiver pregando, você vai precisar falar: será que quanto tempo eu tenho na igreja e eu ainda não consigo andar sozinho? Eu não consigo ainda. Nossa, olha, nós não podemos medir o nosso relacionamento com Deus por quanto tempo faz que eu entreguei minha vida a Deus, mas quanto tempo faz que eu decidi obedecer a Deus, quanto tempo faz que eu decidi buscar ao Senhor. E essa noite eu quero pregar sobre isso. Vamos lá, eu quero pregar. Olha o verso 1, olha que lindo. E aqui ele já começa esbofeteando a minha cara, o meu rosto. O apóstolo dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí eu olho, eu vejo esse cara pronto para morrer, pronto para servir de libação, pronto para entregar a sua vida. E eu olho para mim e digo: eu acho que eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Eu seria capaz de entregar a vida por um filho? Acho que sim. Pela minha mãe, que há 3 anos atrás, nessa época, estava falecendo? Acho que talvez. Mas eu não seria capaz de entregar minha vida pelo traficante. E esse cara se compara comigo. Ele diz: começamos todo mundo do zero. Começamos do zero. Servo e apóstolo de Jesus aos que conosco obtiveram fé igualmente. A fé que foi derramada sobre Pedro é a mesma que foi derramada sobre mim. Deus não privilegiou Pedro com uma fé maior, uma fé fora do comum. Não. No começo Pedro deu muito trabalho. Esse cara é o que negou. Esse cara é o que negou, esse cara é o que era o brigão, esse cara é o que cortou a orelha, esse cara é esse aqui. E aí, passado alguns anos, ele fala: Ivair, que bom, Ivair. Imagina ele mandando essa carta: ô Ivair, que bom. Nós dois juntos começamos, cara. Começamos junto, meu. Que bom que um dia a palavra foi entregue a você. Para mim foi no barco, e para você foi aonde? Foi na igreja. Pedro, você foi no barco? Foi, então, para mim foi lá na igreja presbiteriana, lá naquele ano. Entendo, então, e aí, conta para mim como está, como está você, como você está? Eu estou pronto a morrer, e você? Alguns talvez dissessem: eu não estou pronto nem mudar minha roupa, porque mudar minha roupa é desejo meu, eu ponho a roupa que eu quero. Eu não estou pronto a abrir mão do vinhozinho que eu gosto,
Por quê? Por que que eu não posso beber um vinhozinho? Por quê? Eu digo para você, por que que eu não posso? Porque toda vez que eu for lá na clínica de reabilitação e alguém perguntar para mim há quanto tempo, se você me perguntar para mim há quanto tempo, eu vou dizer, fazem 20 anos. Eu não bebo absolutamente nada. Absolutamente nada. Alguém que esteja internado lá não vai poder dizer, isso é impossível. Não, é possível, porque faz 20 anos. Mas eu ainda não sou capaz de morrer. Eu não sou capaz de morrer. Eu vou confessar a você, não sou. Olha, no começo, as pessoas quando vinham falar de Deus para mim, elas cometiam um erro ao falar de Deus para um homem como eu. Cético, metódico. Elas queriam que eu fosse para a religião delas. Elas queriam que eu tivesse a religião que elas tinham. Alguns chegavam a pedir para que eu fosse na igreja delas, conhecer os pastores dela. Olha onde chegava, Marta. E eu nunca consegui entender isso. Por que que ele quer que eu mude de religião? Nunca, exceto uma vez. Alguém chegou para mim e disse, eu não quero que você mude de religião, eu quero que você mude de vida. Evangelho não é mudança de religião. Evangelho é você estar pronto para morrer pelo outro. E aí a Márcia, viu a Márcia toda cheia de dedinhos aqui. Olha, eu não fiz apelo do dízimo, tá? Eu não fiz, gente, eu não fiz. Eu não estou capaz, se eu não sou capaz de ofertar do meu bolso para que outros que... Imagina morrer. Imagina morrer por alguém. É o que ele estava pronto aqui. Ele que ele disse, ó, esse tabernáculo, estou indo embora. Então, ou eu cresço, ou não dá. Você acredita que há pessoas que passam 10, 12, 15 anos, não conseguem achar o livro da Bíblia? Ele não consegue. Você fala, acha Pedro. Pedro é novo ou velho? É velho ou novo? Qual testamento é? Está parecendo eu também. Fui almoçar com o meu pastor na época. Fiz aquela pergunta, a maioria que já sabe, pastor, como o senhor guarda tanto versículo? Como o senhor guarda tanto versículo? A resposta que veio do outro lado foi terrível para mim. Ele falou, eu leio a Bíblia. Você lê? Aquilo foi destruidor para mim. Não tinha como guardar, porque eu não lia. Eu não lia. Na época, a filha da Márcia morava com nós. Não tinha essa tecnologia de WhatsApp, não tinha nada disso. Mas tinha computador. E tadinha, eu fiz ela escrever todos os versículos que eu queria que ela escrevesse, Wagner. Então eu achava bonito, eu escrevia, escreve aí. Eu não tinha muito, dava com o computador. E ela deixava salvo. Agora põe outro. Aí eu ficava com umas 4, 5 páginas de versículo. Uns 80 eu já guardava. E eu treinava eles. Mas uma pergunta simples, você lê? Como você quer crescer espiritualmente se você não lê? Como você vem me falar de crescer? Porque veja, nós vamos nos aprofundar nessa coisa do crescer, tá? Eu preciso ler. Olha por versos 10 e 11. Esse verso hoje trabalhou comigo de uma forma. Olha os versos 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa forma, que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deixa eu falar algo para vocês. Eu vim do mundo comercial, tá? Hoje eu não trabalho mais na área comercial. Deus não me deixa eu trabalhar mais na área comercial. Mas eu fiz a minha vida, ganhei dinheiro trabalhando com vendas, motivando, criando, liderando equipes enormes, de centenas, chegava a ser milhares de pessoas. E Deus me arrancou desse mundo.
E eu acho que ele me arrancou, porque, Tayane, a venda eu preciso motivar. E como pastor eu não posso motivá-los. Como pastor a minha obrigação é conscientizá-los. Sabe aquela consciência que quando a Márcia abriu aqueles livros, que tem lá e são dezenas deles, que pela vida eu li e estou lendo e preciso ler. E ela convencida foi de que se ela se perder pelo caminho, ela se perdeu não por falta de conhecimento, mas por erro mesmo. A minha missão aqui essa noite, e tem sido todos os domingos, não é lhe esfregar o teu pecado na tua cara. A minha missão é lhe conscientizar que não precisa ser assim. Há uma proposta, há uma morada, há um Deus que cuida de você. Se você está frio na fé, não precisa estar. Você não precisa mudar de igreja para se aquecer na fé. Você precisa mudar de comportamento. E esse verso aqui, ele diz o seguinte: cara, ou você vai procurar com diligência, ou você vai. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Sabe quantas horas eu precisei ficar sentado numa cadeira para dizer hoje, eu me formei em teologia pelo MEC, 1.800 horas, já com 40 anos. Agora, que você é top mesmo, hein, pastor? Sou nada, eu não sou capaz de morrer ainda. Eu não sou capaz de morrer. Sou capaz de fazer uma escola bíblica para que você veja, se você desejar ver. Sou capaz de coordenar as lideranças e ser instrumento para Deus levantar pastores. Mas eu ainda não sou capaz de fazer o que esse cara faz. Ou fez. Agora a pergunta é, não dá para ficar parado. A pessoa que acha que está parado, por exemplo, eu não voltei para trás. Eu não voltei a fumar, eu não voltei a beber, eu não voltei a ir lá nos lugares que eu ia. Então tá bom. Irmão, você não está entendendo. Quem parou, já está ficando para trás. Porque o reino de Deus é movimento. Crescendo na graça. Crescendo no conhecimento. Este ano, eu preciso ser melhor que fui o ano passado. Mas o ano que vem, não se engane. Eu preciso ser melhor do que esse ano. Crescendo na graça e no conhecimento de Deus. A eleição que ele cita, em algum momento ele fala de eleição, ele diz o seguinte: é Deus que me dá a condição. Não é só que quem tem que pegar a Bíblia para ler? Quem tem que se posicionar? Quem tem que tomar decisões? Não vai ser a sua mãe que tomará a decisão por você, ou seu pai, ou seu marido, ou sua esposa. É você que tem que tomar essa decisão. Você precisa olhar. Ainda você engatinha, mas você não tinha que estar andando. Você está me falando de pecado ainda. Você me fala de pecado ainda. Tem gente falando de pecado ainda, se preocupando com o jeito que fala, com as piadas que conta, com as coisas que vê. Meu Deus, você precisa vir aqui para ouvir de pecado ainda. Nós temos que falar aqui de coisas maiores, e hoje eu pretendo falar de coisas maiores. Você tem que chegar em algum momento e dizer: eu também não sou capaz de morrer, pastor, mas sou capaz de livrar desse pecado. Esse aqui eu consigo jogar fora. Morrer ainda não, mas abrir mão dessa coisa aqui eu consigo sim. Eu vou tomar uma decisão e vai ser hoje. Olha os versos de 5 a 9, aqui caberia uma pregação, mas eu não vou pregar, eu só vou ler só. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Olha, ele diz o seguinte: não adianta só ter fé. A virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós,
em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativo, nem frutuoso no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. Deixa eu falar algo para você. Eu não vou ficar aqui explicando o que é cada coisa. Talvez um dia Deus me dê essa direção, eu venha e pregue, mas não vou falar sobre isso. Mas, gente, quantos anos eu estou ouvindo a palavra de Deus? Um mês? Bom. Um ano? Bom. 5 anos? Bom. Eu não consigo ainda dominar minha língua. Eu não consigo ter domínio próprio para dizer, não, isso eu quero fazer, mas eu não vou fazer, porque pode ser permitido, mas não convém. Faz 5 anos, ou 3 anos, ou 2 anos, e a minha boca ainda é maledicente. Eu fico julgando as pessoas. Faz 6 anos que eu estou na igreja, e eu ainda não consigo ter paciência. Eu explodo. Eu sou assim, eu explodo. Vai ficar falando isso pro resto da vida? Vai ficar se apoiando na fé dos outros até quando? Aí o apóstolo Pedro aqui está usando, dizendo, gente, não precisa ser assim. Não precisa assim, você precisa crescer. Você precisa crescer. Talvez essa mensagem para alguns sirva como um choque de realidade. Saia desse marasmo. Tome uma posição. Porque se você não tomar uma posição, você corre o risco de não chegar, de morrer espiritualmente. Se você perguntar para mim o que eu acho, e eu estudo bastante, pouco pelo menos, vamos dizer, pessoas que chegaram a ser grandes pregadores e que se desviaram. Eu olho suas trajetórias. Eu estive para mim, né? Minha preocupação. Não que eu seja grande, mas eu preciso olhar para os grandes, para ver aonde eles erraram, onde eles falharam. Eles negligenciaram o crescimento. Eles ficaram apoiados naquilo que já tinham. Eu já consigo orar em línguas. Opa, eu já tenho. Eu já consigo expulsar demônio. Opa, eu já tenho. Já consigo ser usado para curar enfermos. Opa, eu já tenho. Eu consigo já ter dons de revelação. Eu já tenho. Mas me falta dons. Ainda me falta. Não, me falta. Falta dons. Muitos dons. Está disponível. Eu passei uns 4, 5 anos sem pensar nisso, mas agora Deus está me incomodando. Por quê? Por que não ser um operador de milagres? Eu nunca fiz um cego ver. Ser um instrumento de Deus para um cego ver. Eu nunca fiz ser um instrumento de Deus para um aleijado andar. Nunca. Mas eu sei que tem pessoas que têm esse dom. E ele diz, com diligência, buscai primeiro os melhores dons. Então por que eu não posso? Para mim, para ficar famoso, não, é para o cego. É para o aleijado que eu vou. Não é por causa de mim, não. Se ficasse por mim, deixa estar bom, assim está bom. Não, mas eu estou vivo. Eu preciso crescer. Eu preciso evoluir. Se você está ouvindo aqui e não consegue, nunca teve o dom, ou nunca teve o dom, não seria a disciplina de ler a palavra, que tal começar? Que tal começar? Que tal tomar uma decisão? Vou começar pelos evangelhos, vai. Senhor, me ensina aqui, me mostra, me revela. Olha o versos 4, e eu estou terminando. Como se dá isso? Eu vou explicar de forma mais prática. Pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Primeira coisa que Deus faz quando você veio para cá, Deus me arranca do mundo.
Deus me tirou daquele mundo que eu vivia. Deus te tirou do mundo que você vivia. É possível isso acontecer. Aí você olha e fala assim, pastor, eu posso uma palavrinha? E eu diria, pode, fala. Não, eu ainda estou no mundo. Não. Você não entendeu. Eu falei certo, é você que não entendeu. Deus tirou nós do mundo. Agora é a parte mais difícil. Ele precisa tirar o mundo de nós. É a parte mais complicada. Porque se Deus não tivesse ter tirado do mundo, seria insuportável ouvir uma mensagem como essa. Se você consegue ouvir essa mensagem, uma mensagem que te confronta, uma mensagem que te exige crescimento, uma mensagem que te força a ir para frente, seria insuportável para uma pessoa que está lá. Ele fala, quieta, deixa quieto. Pelo amor de Deus, você me trouxe domingo para escutar essas coisas, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Não, Ele já te tirou do mundo. Agora o processo mais complicado é que Ele quer arrancar o mundo de você. Sabe os seus desejos, isso que você fala, que você acha tão precioso, que acha que é impossível, que essa maldito vício, que essa maldita situação, não é problema para Deus, é problema para você. E o maior problema seu é deixar Ele trabalhar, deixar Ele fazer. Sabe por que esse cara aqui, esse cara estava disposto a morrer por Cristo? Porque ele teve relacionamentos com Deus que eu ainda não tive. Eu ainda não tive. Não significa que eu não vou ter, porque eu quero crescer. E uma vez crescendo, Márcio, o cara que andou sobre as águas, cara, o cara que viu Jesus ressurreto, o cara que foi perdoado de todas as vezes que negou. Opa, a hora que o meu nível de relacionamento com Ele está disponível, já não tem mais cortina, não tem mais véu que impeça eu de relacionar com Ele. A hora que o meu nível de relacionamento com Ele for aumentando, com certeza o meu nível de entrega vai aumentando. Porque eu estou vivo. E porque Ele está fazendo a obra em mim. Quem sabe essas vindas de quartas-feiras aqui, seja um passo a mais para Deus usar a minha vida. E usando a minha vida eu digo, nossa, vamos embora, vai. Morrer para salvar milhares, talvez milhões, pelo seu sacrifício, como muitos pastores perderam a vida lá na Coreia, no Irã, e perdem a vida até hoje. Eu não estou falando que o sacrifício vai converter, mas essa Bíblia só chegou até nós porque pessoas se doaram. Eu costumo dizer que se você olha no chão da igreja, olha no chão, há sangue de mártires que entregaram a sua vida para que essa igreja estivesse aberta. A presbiteriana também, a quadrangular também, para que o protestantismo pudesse anunciar, dizer essa religião aí é falsa, essa religião está errada. Sangue de mártires. Deus precisa mudar a minha vida. Agora, qual é a minha esperança? É que a pessoa mais velha aqui, eu queria pedir para o louvor se preparar, Wagner, vamos lá. E os mais velhos aqui, por favor, vamos deixar eles se preparar para não tirar a sua atenção. Quero pedir a liberdade do pastor Paulo, que é a pessoa que é uma referência de tempo de evangelho e que ainda produz. E às vezes tem pessoa que eu conheço, pessoas mais velhas que o senhor no evangelho, mas não produz tanto, que é capaz de ter a humildade de vir aqui tocar um violão, possuindo essa voz. Essa humildade é um dom. Então eu quero tomar a liberdade do pastor Paulo. Vou usar o exemplo agora do senhor, que é mais, assim, tem muito mais anos de vida com Deus do que eu. Vou usar os mais velhos aqui. Aqueles que têm assim mais de 5 anos. 5 anos. 5 anos é um bom tempo, não é não? 5 anos é pouco ou muito?
É bom tempo, né? Com 5 anos você se forma advogado, com 8 você é médico, com 8 você já opera. Então vamos pôr 8 anos? Vou botar 8 anos, para não ficar complicado. Alguém já passou a régua aqui, 8 anos, opa, graças a Deus, estou abaixo de 8 agora. Eita glória. 8 anos, vamos lá, de 8 anos para cima. A nossa tendência é nos acostumarmos. A nossa tendência é olhar para o próximo, que ainda está tudo na lama e nós já está todo limpinho. Estou limpo. É nos comparar a ele. A nossa tendência é explicar para Jesus que, de fato, sim, eu sou dizimista, de fato, sim, eu sou ofertante. E agradecer a ele pelo tirou daquele lugar. A nossa tendência é falar para nós mesmos que Deus está nos aprovando. Mas lembre-se, cada um de nós, os mais velhos, não de idade, de tempo, mais que 8 anos, você vai chegar diante de Deus e ele vai pedir conta, menos do que aquele que tem 2 anos. O que você fez? Aliás, o que você faz? Que tipo de evangelho você viveu esses 8 anos? Que tipo de evangelho que você viveu esses 8 anos? Que tipo? Que te fez tímido? Acanhadinho, não mexa comigo. Imagina, irmão, eu não sei, você tem ideia que quase todas as noites eu saio para visitar algum irmão? Você sabe disso, não? Então eu poderia dizer quarta-feira eu vou descansar. Seria pecado eu assistir um bom filme? Mas Deus falou, para de assistir filme, vai. Para de visitar os irmãos, você não pode dar o que não tem. Você vai ter que buscar. Você vai ter que buscar. Vai ter que buscar. E eu espero, mas espero mesmo, que o Espírito Santo fale com você da mesma forma que falou comigo. E você seja capaz de dizer, eu não sou capaz de morrer pelo traficante. Eu não sou. Apesar de o Evangelho ser o mesmo, de quem falou ser o mesmo, de Jesus amar a minha vida e capacitar, mas eu ainda não sou capaz disso. Talvez nós não consigamos jamais morrer pelo traficante. Talvez não, e talvez Deus nem peça isso para nós. Mas eu consigo tomar algumas posições. Hoje. Quem sabe ensinar a tocar violão, abrir um curso de violão, eu sei tocar violão, falar com o pastor, você não pode sábado à tarde ensinar as meninadas aqui do bairro, fazer um projeto para tocar violão? Os meninos do bairro não querem, mas o povo da igreja quer. Quem sabe eu não consiga morrer, mas eu olho lá na frente da igreja e vejo tudo empoeirado. Falo, galera, vamos vir sábado aí lavar aquele negócio lá. Morrer eu ainda não morro, mas eu consigo lavar, vamos lá. Eu não consigo morrer, mas eu consigo pegar o meu grupinho de WhatsApp, que é de estimação, que não me leva do nada para lugar nenhum, e só, galera, estou vazando, tchau. Porque eu sou crente. Ah, você mudou de religião? Não, eu não mudei de religião, eu mudei de vida. E a vida que eu tomei decisão de ter não combina com esse negócio aqui. Eu queria que você pudesse pensar que ou você cresce na sua fé, ou você não vai chegar. Ainda, presta atenção. 12 andava com Jesus, 12. Judas foi quem traiu. Todo mundo sabe disso, né? Não sabe? Nós sabemos que a palavra fala que um teria que ser, mas precisaria ser ele? Eu fico pensando Judas. A palavra fala que ele roubava da bolsa. As pessoas davam oferta para o grupo e ele pegava. A palavra fala que ele era ladrão da bolsa.
Será que ele não se tocava? Será que ele não olhava e via o cego ver, o surdo ouvir, a prostituta deixar a prostituição? Será que ele não via o coxo andar? Será que ele não via? Ele via. Será que você não consegue olhar de lado e falar assim: eu posso fazer mais? Não mais que o Wagner, não mais que o pastor Paulo, mas mais que eu. Eu ainda não consigo morrer por alguém, exceto os que estão perto, que aparentemente talvez morram. Mas eu consigo vir de quarta-feira buscar dons para curar alguém. Eu consigo. Se não tivesse o dom de orar em língua, eu quero orar em língua. Quero aprender, eu quero ter esse dom. Isso é bom. As pessoas falam, eu quero. Isso é bíblico, é bíblico. Nessa noite, o meu desejo é que você olhe para você e não se sinta um lixo. Você se sinta igual a Pedro, igual ao apóstolo. Você se sinta igual a ele. E da mesma forma que todas as manhãs as misericórdias se renovam, amanhã cedo dá para começar uma nova vida. Eu não vou tomar mais uma esfrega de que eu não sei versículo. Eu vou aprender, vai. Eu vou aprender. Se Deus está falando com você, manda no particular para mim, pastor. Dá umas dicas para mim como que faz que uma coisa, um cara tão mala quanto o senhor conseguir, eu consigo também, vai. Consegue? Consegue? Estou falando para você que você consegue, vai. É isso que Deus fala a você essa noite. Saia do seu lugar. Saia disso que te limita. A obra precisa. Você sabe por que eu estou colocando aqui buscar dons? Porque a Márcia falou, vai entrar pessoas aqui que talvez não andem. Mas se não tiver ninguém que tenha o dom dessa maravilha, vai sair sem andar. Vai entrar o surdo aqui. Se não tiver ninguém que é capaz de orar e pôr a mão no surdo. E não precisa ser eu não, hein? Não precisa ser eu não. Eu não sou especial. Eu sou tão quanto você. De colocar a mão e dizer: agora eu ordeno, volte a ouvir. Vou buscar. Alguém merece? Ninguém merece. Não merece. Mas o reino precisa avançar. E nós vamos avançar com o reino. Aleluia. Enquanto nós louvamos, incline a sua cabeça e fale com o Senhor.